Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Transaction Tax. Fique conosco. Ei pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever, bater o martelo no sininho de notificações e dar aquele like matador. Compartilhem com seus amigos, vai ser lit. Só uma coisa importante, essa apresentação é só para fins educacionais, não tentando substituir a opinião de um profissional. Vamos lá, bora assistir! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel, com mais um vídeo aqui para o nosso canal. A gente estava no volume 8 falando sobre a parte de impostos. Eu queria trazer um cenário novo aqui para vocês, porque eu senti falta desse conteúdo lá no na nossa playlist, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Nosso termo do disclaimer, quem eu sou, né, o expertise. Pode me achar também nas redes sociais, aqui no QR Code. A trilha que nós estamos seguindo. A gente vai começar agora Financials. Eu dei uma melhorada no fluxo aqui de impostos para ficar mais compreensível as etapas que você vai ter que fazer ali. Se você não viu os vídeos de impostos, eu sugiro que você veja aí a playlist toda, tá? Para você não cair de paraquedas nesse volume específico, tá? Nesse caso aqui, a gente já vai ter passado por algumas etapas aqui, e aí eu preciso complementar com um dado que eu vou te mostrar o cenário aqui. Especificamente, esse que está atrás de mim aqui, ó, que é, deixa eu puxar a cabeça para cá. Isso, esse aqui, ó. Quando é que ele é aplicável? Então, deixa eu compartilhar o cenário com você, ó. Qual que é o cenário comum que a gente tem visto? Você consegue fazer ele aí nas playlists anteriores aí. Eu vou deixar aí os links para você assistir. O cenário de INSS 11% sob uma nota fiscal de serviço, né? Esse cenário aqui é comum. Eu vou mostrar aqui na aplicação e volto com o nosso cenário original, tá bom? Esse é o pano de fundo e aí eu já introduzo o assunto. Estou compartilhando com você a tela da aplicação. Vamos entrar aqui, ó, em notas fiscais e ver aquele caso de 11%, tá bom? Eu já deixei tudo pronto aqui. Vamos entrar nesse aqui de 3.000, ó. Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cenário de nota fiscal no valor de 3.000, onde eu devo aplicar para essa nota 11% de INSS, tá bom? Então, o que que eu vou precisar fazer aqui? Aplicar 11%. Esses 11%, se você seguir a documentação, você consegue finalizar essa tarefa e com os vídeos aí te apoiando também. Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Criei uma condição de 11% aqui no Withholding Tax, tá? E uma vez que eu apliquei ela aqui, ó, 11%. Como eu estou numa base de teste, tem coisas aqui que não me pertencem, tá bom? O que me pertence é esse cara aqui. Vou criar esse cara aqui, vou salvar ele e vou pedir para fazer um cálculo do imposto aqui. Vou aqui em impostos e vou aqui em imposto de retenção. O que que ele está fazendo para mim aqui? 11% de 3.000, tá? Então ele calculou aqui 330. Beleza. Só que o nosso cenário aqui, deixa eu voltar aqui com você. Suponha que o cliente falou, tá bom, 3.000 aqui tá bacana, entendi. Mas eu tenho algumas exceções aqui no meu negócio que eu tenho uma redução da base de cálculo em 30%. Então, o que que o cliente está falando para você? Que sobre aqueles 3.000, ele vai ter uma dedução, porque é redução, tá? O importante aqui é a compreensão das palavras, tá? Não é uma adição, é uma redução. Redução é subtração. Então, vou reduzir a base de cálculo em 30%. E sobre esta nova base de cálculo, eu vou aplicar os 11%. Então, veja aqui, ó. Eu tenho 3.000, a redução de 30% de 3.000 é 900. Então, qual seria a minha nova base de cálculo com a parte de redução aplicada? 2.100. Sobre 2.100, eu quero fazer o cálculo do INSS
a 11%. É importante que você entenda o como fazer, porque você entendendo como fazer, você pode exponenciar isso para ICMS, para IPI, para ISS, para qualquer outro tipo de imposto, e a gente sabe que aqui, tanto na versão do EBS, né, na versão 12, quanto na versão 13, que é o cloud agora, né, nas suas novas releases, existem várias formas de chegar ao mesmo consenso, ou ao mesmo resultado, digamos assim. Então, esta que eu estou mostrando não é a única e específica. Existem outras formas que vocês, quem já trabalha, conhece, mas pelo menos ela abre o entendimento para que, com base nisso, você possa fazer outras simulações dentro do seu requerimento de negócio, tudo bem? Então, frisando de novo, não existe uma única maneira de se fazer as coisas nem no EBS nem no cloud. Então, como é que a gente vai chegar nesse 231? Eu vou passar algumas etapas aqui para a gente chegar neste cara aqui. Algumas eu já expliquei nos cards aqui, então não vou passar o setup de novo. Então vamos lá. Primeiro ponto. Vamos criar uma definição que me indique qual é a base de cálculo reduzida. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Então, deixa eu sair daqui, ó. Sabendo que aplicando 11% do jeito que está, ele vai calcular 330, eu posso optar por outros campos disponíveis aqui. Eu, por exemplo, neste exercício que eu estou fazendo com você, neste cenário, eu optei por esse campo aqui, ó, User Defined Fiscal Classification. Este cara aqui, eu criei um valor chamado redução de base de cálculo INS 30%, tá bom? Poderia criar INSS 50%, INSS 20%. Tudo vai depender do cenário que o seu cliente tiver, tá? Eu estou trazendo um cenário específico aqui para você. Então, eu criei este cara aqui. E aonde foi que eu criei este cara aqui, né? User Defined. Primeiro, né, uma definição aqui do User Defined Fiscal Classification. Ele te permite aí atender algumas especificidades que você tem no seu projeto, tá bom? E eu entrei para criar ele nesta parametrização que está aqui atrás. Deixa eu voltar uma. Aqui, ó. Management Transaction Based Fiscal Classification e dentro dele User Defined Fiscal Classification. E criei este cara aqui, tá bom? Então, vou fazer um exemplo aqui simulando esse, só que eu vou fazer uma outra base só para deixar você por dentro aqui, tá? Se você não pegou aqui com o print dessa tela, eu faço aqui na aplicação para você. Então, vamos lá. Primeiro ponto, criar aquela tipificação. Então, vamos chamar aqui, ó, Financials Transaction. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Esse aqui. E aqui dentro, ó, User Defined Fiscal Classification Codes. Tá bom? Então, se eu chamar aqui Brasil, eu já tenho um aqui. Eu vou copiar ele só para fazer um novo aqui com você. Então, eu vou criar um outro aqui chamado, por exemplo, 40%, tá? O conceito é o mesmo. Aqui, ó, 40%. Você vai dar um nome específico para apontar o país. E a data aqui eu estou colocando janeiro. Aí você vai colocar do ano que você quer aqui, tá? Tudo bem? Simples, né? Então, salvei aqui. Agora, se eu for consultar aqui, ó, eu tenho duas classificações, perfeito? Então, se eu voltar aqui para a nota, ó, ele está aparecendo, tá vendo? 30 e 40. Mas o 40 não tem regra criada ainda, então não adianta eu colocar aqui que ele não vai saber o que fazer. Tudo bem? Segundo ponto, a gente tem que criar aqui uma fórmula para ele fazer essa redução da base de cálculo, tá bom? A gente já trabalhou com fórmula em algum volume aqui anterior para mostrar a ordenação dos cálculos, né? Primeiro calcula o INSS para depois, sobre a nova base de cálculo descontado do INSS, você aplica imposto de renda. Tem um vídeo nosso sobre isso. Vamos fazer a parte de fórmula para fazer a aplicação do percentual de redução da base de cálculo.
perfeito? No nosso caso, qual que é a base de cálculo reduzida? 30%. Então, se você olhar aqui, ó, na tarefa de criação de fórmula, né, que é o Transaction Taxable Basis Formula, nós vamos criar esse conceito aqui, ó, tá? Eu vou informar os dados aqui, e aqui, ó, é o campo-chave, o campo número 8. É onde eu vou dizer para ele que eu vou ter uma redução de X%. Ou você pode ter cenário que você vai ter um acréscimo de 10%, né? Eu estou colocando negativo porque é redução da base. Se você vai aumentar a base, então seria mais X%. Só que o mais, como é positivo, você não precisa colocar. Então você colocaria um número 10, 20, 30, não precisa do sinal. Quando é dedutível, né? Base de redução, aí sim você coloca o negativo, tá bom? Preenche esses dados aqui e salva. Detalhe, fazer ele com você aqui só por 40, tá? Antes de você entrar em fórmula, é importante você escolher o escopo correto, tá? Como nós estamos tratando impostos retidos, então selecione aqui, ó, antes de você entrar, o grupo de imposto retido que você está trabalhando, tá bom? Selecionei aqui, entrei aqui, eu criaria um novo aqui. Aqui é importante, para você não sofrer, colocar o global, porque aí ele é aplicável a todo e qualquer novo imposto, tá bom? Então, vou colocar aqui, baseado nesse nosso exemplo aqui, RED, base de cálculo, INSS 40, por exemplo, tá bom? 40 aqui, aqui, ok, aqui o grupo do imposto, no meu caso é esse aqui, e a data 1º de janeiro. Pronto. Aqui eu vou colocar o fator de redução, perfeito? Se você quiser agregar outros fatores aqui, isso aqui é comum para ICMS, né? Vou agregar frete, seguro e outras coisas mais. Para o nosso caso aqui, basicamente eu só estou aplicando o fator de modificação, nesse caso, a base de cálculo modificada para 40. Perfeito? Não faço mais nada aqui. Vou aqui e salve e fecho. Uma vez completado esse setup aqui, eu vou para o próximo. Qual que é o próximo setup aqui? É eu criar a regra para poder aplicar essa dinâmica do imposto, tá? Então, eu coloquei passo a passo aqui para você, ó, como é que a gente deve fazer, né? A etapa 1, a criação da regra. Nesse termo aqui, a 2, o preenchimento. E a 3, a conclusão. Como eu criei a 40, eu vou fazer essa etapa aqui com você, tá bom? Mas aqui tem o passo a passo. Então, vamos lá criar a 40. Então, qual que é a tarefa que eu vou? Eu vou aqui em Tax Rules, esse cara aqui, ó. Como eu estou falando de fator de modificação de base de cálculo para impostos retidos, então eu mudo aqui e aqui eu vou selecionar este cara aqui, ó. Uma vez que está definido aqui, eu vou criar a regra de imposto aqui, né? Dentro da regra, eu vou criar o determinante e a condicional. Eu já criei por 30%, então eu vou fazer por 40% e o 30% já está todo exemplificado no PPT que eu vou disponibilizar para você. Mas eu vou fazer um novo exemplo com 40% para deixar mais fácil o entendimento, tá bom? Como já está criado, eu vou editar. E aí eu vou completar os dados. Mas não vai ser diferente se você fizesse um novo, perfeito? Vou te mostrar aqui, ó. Primeira opção aqui, ó, passo número 1. Eu coloco o Global Configuration para que ele atenda todas e quaisquer BUs ou entidades legais, perfeito? Dou um nome para a regra, coloco quem é o regime e quem é o imposto. Estou colocando aqui que ele vai ser válido a partir de 1/1/23, perfeito? Não vou preencher esses outros campos aqui e vou criar um determinante. Este determinante aqui é a pergunta que eu vou fazer para a aplicação, não é a resposta. Então, ele está perguntando aqui: o que deve ser fator determinante, o que deve ser o gatilho
para aplicar a regra que você está fazendo. Quais critérios você vai criar? Como nós estamos definindo aqui a base de cálculo e a gente acabou de criar um novo, é esse cara aqui, ó, User Defined Physical Classification. Então, esse é o fator determinante, tá? Beleza. Feito isso, você vai para a etapa 2. Vai aqui no Next. Aí aqui ele vai falar, beleza, qual a condicional para eu poder aplicar isso? Então, eu vou criar um novo aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui, vou dar um mais e vou criar um novo. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, eu vou colocar um 40 aqui só para diferenciar, tá bom? Ok, 40, 40. Aí ele vai perguntar, beleza, você quer que aplique esta condição baseado em qual valor do determinante? Você lembra que a gente criou 30? Vamos procurar aqui, ó. Deixa eu tentar achar aqui, ó. Vou puxar aqui, ó. Ó, 30 e 40. Então, nesse caso aqui, eu quero 40. Perfeito? Ok. Então, o que é que eu estou falando para ele? Aplique esta linha quando o condicional for igual a 40. De que determinante? User define. Perfeito? E sobre esse valor aqui, o que é que você quer que aplique aqui, ó? Este cara aqui, ó. 40%, que é aquela regra da fórmula que a gente criou. Tá entendendo como é que funciona a dinâmica aqui, né? Como é que ele faz esse Lego? Este cara aqui. Dou um salvo e vou para o próximo, confirmando de que está ativo aqui, né, o habilitado. Esse de cima que eu inativei, então não me importa. Esta regra, que é a que foi modificada, ó, que está com 30 e com 40, ela está ativa, tá vendo? Está ativa aqui e está ativa aqui, ó. Então ela está ativa. E aí eu vou dar um submit aqui, ó. Beleza. Feito isso, está pronto para a gente fazer a dinâmica. Voltando para a nota aqui, ó. Então, vou tirar esse cara aqui, para vocês não acharem que é um teste viciado. Vou tirar esse cara também. Vou salvar. E vou pedir para ele calcular o imposto. Sem indicação aqui, o que é que ele tem que trazer para mim? Nada, porque não tem imposto retido, certo? Olha lá, trouxe nada, perfeito? Olha lá. Não tenho nada aqui e não tenho nada aqui, perfeito. Quero aplicar o nosso cenário, 11%. Então, vou aplicar 11% aqui, ó. Salvo. Se você clicar aqui, ele também calcula, ó. Vamos tentar. Ó, 11% sobre 3.330. Mas não é o que a gente quer. Vamos só recapitular aqui, ó. Qual que é o nosso exemplo? Nosso exemplo é esse cara aqui, ó. Eu preciso reduzir a base e ter um cálculo de 231, perfeito? Por quê? Essa redução corresponde a 30%. Então, ainda estamos aqui. Vamos aplicar a nova condição aqui, ó. Então, vamos aplicar aqui de novo. Só que agora eu vou incrementar aquela redução da base de cálculo, ó, 30%. Salvando. Beleza. E vou pedir para ele recalcular. 231. Bate com a nossa continha aqui, ó. Então, no nosso cenário, a gente tem 30%, 231, e se fosse 40%, eu teria 198. Então, vamos lá. Vamos mudar esse cara aqui para 40 agora. 40. Mesma coisa. Salvo aqui e recalculo. 198. Então, essa é a dinâmica ou uma forma de você trabalhar com base de cálculo reduzida. Você pode exponenciar isso aqui para outros fatores. Por exemplo, se este cara tivesse relacionado, eu não tenho a parametrização aqui, tá? Mas vamos supor que ele estivesse vinculado a um tipo de serviço 1701, que é assessoria, consultoria, etc. Não está cadastrado aqui, tá? Mas só te dando um exemplo. Este cara aqui você cadastra lá no catálogo, associa no item,
E você poderia, se a regra for aplicável ao seu business, poderia fazer da seguinte forma, uma outra forma de fazer. Quantos fornecedores trabalham com o código de serviço 1701? Fala, bom, só tenho a Brasil Clean. Esse cara aqui, ele tem redução de base de cálculo? Tem. Sempre vai ter. De quanto? 30%, 40%. Aí vamos falar 30%, né? Que foi o início da nossa dinâmica aqui. 30%. Então, você poderia criar uma regra de aplicação do imposto que sempre que fosse informado o Product Fiscal Classification como 1701, você já faria a redução e esse cálculo aqui, ó. Então, você já criaria uma dinâmica em cima dessa codificação, não necessariamente sobre essa base de cálculo. Está entendendo que existem várias formas de fazer? Alguns parceiros que eu trabalhei, alguns parceiros fiscais, eles optam por isso, porque você recebe a nota de serviço no parceiro fiscal, você equaliza ela ali e faz os ajustes que você precisa, até conferência e cruzamento de informação de cálculos de impostos, né? Então, algumas vezes as notas são emitidas com alguns valores de impostos que quando você efetivamente faz a conta, é errado, não bate. Então, é passado essas notas de serviço, em alguns casos, para o parceiro fiscal faz essa validação. Se houver base de cálculo reduzida, já tem uma inteligência no parceiro fiscal, ele já me preenche isso aqui. É claro que ele vai pedir a contrapartida disso aqui, ou seja, que você do lado do Oracle forneça essa lista para que ele possa chumbar do lado dele e trazer essa informação já preenchida para você, porque aí ela já fica aqui e você não precisa intervir manualmente. Ela já vem, ele já calcula de forma correta, como está acontecendo aqui. Tá bom? Espero ter ajudado você aí com essa etapa de base de cálculo reduzida. Havendo necessidade, como sempre, a gente disponibiliza aqui um pequeno conteúdo para que você possa consultar as informações aqui no My Oracle Support e até na documentação aqui do docs.oracle.com. Curta, comenta, compartilhe. Não esquece de deixar sua cripto aí pra gente. Além do mais, está em alta, né? Então deixa sua Shibazinha, me manda sua Shiba, me manda seu Baby Doge. Se quiser mandar um Bitcoin também, será muito bem-vindo. E nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Obrigado. Até mais. Fui.